Olá, estou muito feliz que você está aqui comigo hoje mais uma vez. Eu postei hoje nos stories que eu tô de novo, com um flashback, não, com o retorno, vai. A gente vai falar sobre assuntos muito importantes, pertinentes a esse mês que nós estamos, que é a conscientização sobre suicídio, principalmente aqui no Brasil. Tem um dia específico mundial, mas o Brasil pegou o mês inteiro pra gente falar sobre isso, tá? Doutor Alex Alves, de novo, seja bem-vindo aqui. Essa é sua câmera, vamos dar continuidade. Ok, tá Olha, eu certo. estou muito feliz, doutora. Eu vou deixar você falar e logo eu já vou falar sobre as repercussões que foi aquele seu primeiro episódio com a gente. É porque aqui você pode, né? Aqui você pode, né? Ainda bem. Não, graças a Deus, né? Então fiquei muito feliz aí, honrado de podermos estar aqui de novo e podemos aprofundar o episódio 7. Isso. Você vai no episódio 7 aqui do canal da Vivi Pode, ok? E assista tudinho. Lá você vai ver meu currículo, inclusive. É verdade. Gente, o currículo dele é vasto, eu vou deixar para vocês irem mesmo lá no set, mas eu tô muito feliz dele estar aqui pra gente concretizar e poder entrar mais a fundo em algumas questões sobre o comportamento humano. Antes da gente entrar em algumas questões do episódio, que a gente vai desenrolando, isso vai aparecer de uma forma, eu queria muito que a gente começasse falando do principal motivo da sua vinda aqui, que é os casos de comportamento humano, principalmente ligado ao suicídio. Eu fiz umas pesquisas hoje sobre isso, é em torno de 800 mil pessoas que tiram a sua vida por ano. Se você for parar para pensar, é uma pessoa a cada 40 segundos. Mata mais do que guerra, do que Covid. É uma loucura e é anual. Por quê? É, esse número tá errado, tá, Viu? Tá errado? É mais. É mais? Muito. A OMS falou que é isso, É, realmente, com É certeza. mais, é mais que você vê. Ó, países como o Brasil, a gente começou a controlar isso, né? Ah, sim. A meia bomba a partir de 2019. A partir de 2019. Por quê? O suicídio é tabu, né? É tabu. Então, por exemplo, se você se suicidar, você não recebe o seguro de vida, aspas, da sua família. Ponto de exclamação, né? Então, Brasil, Europa e Estados Unidos, não há pólice seguro para suicídio. Então, você imagina que o número é bem maior do que esse que se Sim. apresenta, compreendeu? Né? Por causa disso, inclusive. Né? Mas vamos lá. O que nós temos é uma grande desorganização biopsico-socioenergética. Né? Então, o que aconteceu com a humanidade? Né? A humanidade ela vem degradando. Né? A gente vem no processo de degradação a partir da primeira revolução industrial. Né? Então, a partir dali, o mundo mudou, e mudou para sempre. Né? Então, tivemos a primeira, tivemos a segunda revolução industrial, a terceira, estamos entrando na quarta revolução industrial agora, né? Com todo o processo da inteligência artificial e também a robótica, né? Que entrou com força, né? Sem falar nos ETs, que ainda vão chegar a aparecer aí para a galera, meu Deus, né? E aí vai ter gente morrendo de susto, né? Morrendo de susto. Vamos deixar esse ET pro terceiro episódio. Pode ser, pode ser. A gente fala de Atlantis dos ETs no terceiro episódio. O negócio é sério. Mas então o que aconteceu? Você, com o advento do século XX, nós tivemos a Primeira Guerra Mundial, tivemos a gripe espanhola, Segunda Guerra Mundial, né? A entrada dos anticoncepcionais, lembra? A gente falou um pouco disso no outro episódio. E o que aconteceu? Tivemos a chegada dos farmacos e a mudança da alimentação nossa. Né? Então, toda a alimentação transgênica entrou também. É isso? Para evitar a fome a partir da década de 70. Então, todo esse processo, ele mexeu. Então, a grande verdade é que o DNA nosso está sendo modificado. Né? Recentemente, tivemos a venda da Totatola, não é isso para a gente não fazer pub para eles, né? Mas a Totatola foi vendida. Né? Totola com C, né? Totatola. Isso. Aí vai entrar o mRNA, não é isso? O mensageirozinho vai entrar dentro do refrigerante. Na realidade já entrou, né? A fórmula já foi modificada, já não era algo bom para a saúde e agora está vindo com mRNA dentro. Então você imagina onde é que isso vai. Não, a coisa é muito grave. Então, e também está chegando aí o alimento nosso, né? A bendita da carne verde, né? A carne fake, né? Que vai chegar. Os insetos já estão
sendo colocado junto às farinhas. A Europa autorizou, eu li isso hoje, já está autorizado já. Então você que é do continente europeu, quando for comer pão, quando for comer bolo, você vai comer inseto. Daqui para frente, não, é verdade. Sim. Então há uma mudança significativa. Então, se você olhar, o que é o suicídio? O suicídio é uma tentativa de alívio de uma dor que não cessa. É igual quando alguém vai lá, né, e se automutila, o processo da automutilação, tanto física quanto psíquica. Né? É uma tentativa de aliviar a dor. Olha que coisa interessante. Né? A pessoa provoca uma dor para poder diminuir a dor que ela está sentindo, por causa dos neuroreceptores. Né? E aí existem N maneiras. Né? Infelizmente, a internet ensina o pessoal a se machucar. Tivemos um problema recentemente com uma plataforma, nem vou falar o nome aqui, para a gente não fazer publicidade dela, mas tem uma plataforma de origem, né, de olho rasgado, que ela estava incentivando o pessoal a se machucar. Olha só, aspas. Né? O incentivar estava sendo colocado para crianças e adolescentes imagens, não é isso? Né? Vídeos sugestivos a processos de droga, prostituição e mutilação. Então, na realidade, o que a gente observa é que o cérebro humano ele vem sendo o quê? Bombardeado. É alimento bombardeando, o ar bombardeando, a parte líquida bombardeando e o nível de informações que nós estamos tendo acesso, ok? Além das emoções que não foram tratadas desde o ventre materno, né? Porque desde o ventre materno você já está trazendo uma carga emocional. O tipo de parto, cesárea, falamos sobre isso no outro episódio, uma cesárea ou normal, vai implicar, a infância vai implicar, se amamentou ou não vai implicar, porque quem não amamentou já está caminhando para uma adicção. Vai desenvolver compulsões. Okay? A criança vai desenvolver compulsões em cima disso, e aí a tendência na adolescência é dar problema. Hoje nós temos entre os 14 e 29 anos de idade a maior incidência de suicídio, e depois vem a garotada da minha faixa etária, de 60 anos em diante. Por quê? Os amigos morreram, os casamentos, muitos já faliram, os filhos se rebelaram e não dão atenção aos seus pais, e essas pessoas estão sozinhas. Então, vão tender ao álcool, à prostituição, drogadição, medicamentos, tarja preta, e, por final, ele vai procurar como solução o suicídio. Meu Deus. Meu Deus. É isso. Doutor, é muito fino isso para mim, é muito sensível. Eu sei até que quando a gente for colocar nas especificações para poder publicar isso aqui, é muito fino, e eu gostaria mesmo de pegar pesado, sabe por quê? Porque, como a gente espera o suicídio bater perto da gente pra gente, nossa, né? A gente vai ver dados, isso aqui, se preocupar realmente com isso. E pode estar acontecendo dentro da sua casa ou perto de você, um amigo, e a gente não consegue identificar. Como mãe de adolescente entrando na adolescência, me preocupa muito, né? Porque tem os eletrônicos, eu não posso falar também o nome, não posso falar o nome, mas isso me preocupa demais em poder saber que essas coisas estão lançadas na mente dos meus filhos. Inclusive os games, né? Você pode falar game. Os games, sim, porque nós tivemos um episódio no início desse ano 2023, né? Lá em Blumenau, né? Foi Blumenau que o rapaz pulou a creche porque ele estava jogando com mais 4 pessoas online, e uma das tarefas era sair e executar crianças. O jogo mandou. Sim. E eu recebi um vídeo também de um outro jogo infantil que mandava a criança cultuar o demônio, porque o demônio era bom para as crianças. Então, chega a ser bizarro, né? Mas é até bater na nossa porta. Então, assim, isso me preocupa, e eu sei que isso é um problema que muitas mães também se preocupam, porque nós estamos cada vez mais atarefados e poucos olhares para os pequenos. Vamos voltar no suicídio. Então, quando você fala isso para mim, Vivi, é muito maior do que 1 a cada 40 segundos. Uhum. Isso é preocupante demais. E por que as pessoas não há campanhas? Por que não fala-se sobre isso? Por quê? Então, vamos lá. Quando uma pessoa tenta o suicídio, né, ela não tenta uma vez. Eu atendi um caso que a pessoa me chegou na 9ª tentativa de suicídio. Eu consegui estabilizá-la, porém, a família foi buscar um apoio
e esse apoio disse que ele era suficiente e que não necessitava mais que a adolescente, né, ficasse em terapia. Resultado, a criança foi retirada, o adolescente foi retirado, e ela tentou mais 8 vezes, né, suicídio. Então ela foi a 8, não 7, porque ela foi a 16. 16 tentativas de suicídio. Ok. Na 16ª, ela estabilizou. Conheceu um rapaz e resolveram casar. Ok? Eu iria ser o celebrante de casamento. Eu amo celebrar casamento, né? E gosto também de fazer enterro. São duas coisas que mexem bastante comigo, né? O enterro porque é um momento de reflexão profunda, né? E o casamento porque é a possibilidade infinita, né, que se abre ali, é um novo universo, né, que se abre diante da gente, né? E aí, resultado, ela falou, olha, quem vai fazer o meu casamento é o doutor pastor Alex Alves, porque só com ele eu tive paz, olha só, só com ele eu tive paz. E aí a mãe me contactou, eu fiquei muito feliz, né, com o convite, falei, vai ser um prazer imenso celebrar esse casamento. Resultado, isso foi falado comigo tipo uma segunda, terça. No sábado, ela foi para comprar um material para churrasco com a cunhada e com o sobrinho. E aí um carro veio, bateu no carro dela, jogou no poste e ela veio a óbito. Morreu ela e o sobrinho. Morreram. Né? Então eu aprendi algo muito incrível ali. Que quando a pessoa quer morrer, Deus não permite. Ok? E quando ela quis viver, Deus entendeu que era hora de recolhê-la. Filha única. A mãe está em depressão profunda até hoje. Né? Lá se vai 3 anos. O negócio é grave, muito grave. A mãe não tem força nem para se tratar ainda. Né? Ainda está vivendo o luto dela, né? Porque por 16 vezes ela viveu o medo de perder a filha e quando ela descansou, né, Deus resolveu recolher a filha dela. Então, na realidade, né, para cada pessoa que tenta o suicídio, ok? De fato, de direito, né, nós temos pelo menos 25 outras que tentaram e não conseguiram. A média, a pessoa fala que o número é muito maior do que esse. É muito maior. E quando uma pessoa, né, ela comete o suicídio de fato, né, e quando ela tenta, ela mobiliza 25 pessoas ao redor dela. Essa é a estatística. Porque todo mundo perde a paz, né? Perde a paz o pai, a mãe, os irmãos, os amigos, o namorado, a namorada, né? Então fica aquele estado de tensão. Eu atendi vários casos ao longo aí da minha carreira, né, de suicidas. Inclusive eu escrevi um livro, né, que é o Colapso, Psicologia no Caos, com o Sebastião Ferreira. Né? É meu parceiro, ele é do clero romano, né? Eu sou do clero protestante, nós nos unimos para salvar vidas através desse livro, e as pessoas dizem, inclusive no clero romano, que elas têm sido libertas através desse livro, porque é um livro que ele chega a ser profético, a maneira como a gente colocou o texto ali dentro, que é justamente para despertar uma consciência crítica. Sim. E botar a pessoa para pensar sobre a dor que a mobiliza e que a empurra, né, dentro desse processo. E quando eu estive conversando com a alta cúpula católica do Rio de Janeiro, né, eu percebi uma preocupação e uma ocupação deles que eu não vejo no clero protestante em relação a isso. Né? Eles têm um efetivo de 60 psicólogos. Eu ministrei para esses psicólogos, inclusive a convite deles, para poder abordar essa questão e essa temática, e eu nunca fui ouvido com tanto respeito, porque ao final, né, o bispo que coordena esse trabalho lá chegou e mandou todo mundo ficar em silêncio, digerindo aquilo que eu tinha passado. Foram 3 horas de transbordo, eu passando muita informação, né? E aí os colegas, e aí ele falou, não, ninguém vai perguntar nada, vocês vão digerir o que o Alex disse, porque é muito sério, muito sério. Então, na realidade, o que nós temos agora? Nós temos uma mídia que ela não fala para não incentivar. Porém, nós temos o processo crescendo de uma maneira assustadora. Ano 2023, as campanhas estão extremamente tímidas, nesse caso, Setembro Amarelo, para não dizer quase que inexistente. Eu fui procurar realmente. Não tem nada significativo, né? O país está em depressão. Na verdade, o Brasil está em depressão, ele é pré-suicida, inclusive, né?
Porque o que acontece hoje? As pessoas estão muito infelizes, estão muito tristes, né? E elas perderam a esperança. E isso é muito ruim, porque, de fato, né, a vida é um segundo, né? Para trás já passou, para frente não chega. Você só vive o agora. E as pessoas estão desperdiçando esse tempo, né? E muito do sofrimento do suicida é por conta de coisas que já aconteceram, né? Então, abuso sexual, abuso psíquico, alienação parental, situações de humilhação, bullying, não é isso? Bullying, ok? Né? Aí vem essa questão desse medo, ele vem em função de agressões sofridas, tanto no processo físico, aquela questão do narcisismo, que a gente estava falando um pouquinho antes, né? Eu creio que vale a pena já começar a introduzir o assunto, né? Porque você tem pessoas, né, que machucam pessoas dentro de casa. Essas pessoas são pai e mãe. É avô, avó, é tio, tia, ok? Então, os familiares causam dano aos outros familiares. Então, nós temos, né, um processo de danação nos lares. Então, os lares estão danados, que é um quadro de maldição hereditária, inclusive a nível de Brasil, que é pouco falado também, porque não há interesse, ou quando é falado de maneira folclórica sobre a maldição. Né? As pessoas não param para entender o que é isso na implicação da destruição dos indivíduos. Mas nós temos famílias, né, como no caso do Sul, que famílias inteiras se suicidam. Você sabia disso? Não. Famílias inteiras. Mas isso é tratado como uma herança, né? É uma maldição hereditária. Sim, mas assim, facilmente para explicar isso, porque se eu falar é uma maldição hereditária, as pessoas ficam já achando que é filme de terror. Sim. E na verdade é uma herança maldita, né? Sim. Que você vai carregando e perpetuando. Antes da gente entrar nas gerações. No assunto, sim, nas gerações. Antes da gente entrar no assunto de narcisismo, que eu quero entrar, mas eu queria só esclarecer aquele ponto que você chegou a falar da depressão e tudo. É um quesito para a pessoa se suicidar? A pessoa precisa passar pela depressão, pânico, ou não? Olha só, na década de 80, quando eu comecei a estudar psicologia, né, funcionava de uma maneira muito cartesiana. Né? Então você tinha uma ansiedade que ela não tratada evolui para uma depressão. Não tratada evolui para um pânico. Né? Um pânico não tratado vai evoluir para uma fibromialgia, né? Um processo de fibromialgia. Né? Você vai ter os quadros de pensamento acelerado, os quadros de insônia, de automutilação física, psíquica, perturbação mental, e aí você mergulha, né, para o quadro do suicídio. Tanto é que, pelas estatísticas, a maior incidência está nos portadores da esquizofrenia. Então, a esquizofrenia é a maior incidência de suicídio, está na esquizofrenia. Né? Por quê? Porque a esquizofrenia é um processo inflamatório. Olha só, você tem o ambiente, você tem o que está acontecendo na alimentação desse indivíduo. Né? Aqui na tua cidade mesmo foi descoberto um rapaz que era esquizofrênico há décadas e o problema dele era o leite. Retiramos aqui o leite dele, acabou a esquizofrenia. Olha só, o cérebro dele ficava inflamado. Olha só, não, é muito sério. Então, imagina agora comendo inseto. Meu Deus! Mas se o leite... disso? Eu nunca ouvi falar sobre isso. Muito. Porque não há interesse em abrir para a população as causas das doenças psicossomáticas. Mas se você entender, né, quando entra o termo psicossomático, ele está falando o quê? Uma mente que adoece um corpo e um corpo que adoece uma mente. Sim. Porque é assim que acontece. Então, o que você está comendo, o que você está bebendo, está te adoecendo. O ar que você respira está te adoecendo. Né? A frequência de música que você está ouvindo está te adoecendo. O tipo de imagem que você está vendo está te adoecendo. Você vê o caso da pornografia. Né? A gente falou um pouco disso já no outro episódio. A pornografia destrói o cérebro. Destrói. Nós temos, inclusive, uma artista, né, que está me fugindo o nomezinho dela, americana, que está até na CNN,
falando Sim, sobre... eu falei dela na Você falou isso, então, você vê, né, essa moça, o cérebro dela foi todo bagunçado com a questão da pornografia, né? Eu tenho pessoas que chegam, né, totalmente perturbadas por causa da pornografia. Mas é quem tem tendência ou não? Ao suicídio? Não, a A pornografia? Esses tipos de vício. A gente falou um pouco sobre isso, né? Sim. Tendência à medicação. As compulsões. Isso. Isso é só quem tem a tendência a isso ou qualquer um pode desenvolver? Olha só. 3 situações aí para a gente poder entender. Primeiro, tu tem um ambiente. Né? Sim. O ambiente faz a gente, sim ou não? Sim. Depende. Né? Eu fui guerrilheiro. Depende, sim. né? Você tem que ter foco na missão. Se você tiver foco na missão, Sim. você sobrevive às circunstâncias. Sim. Momento atual do Brasil, tem que ter foco na missão. Se não tiver foco na missão, vai sucumbir diante do que está em curso. Né? Nós estamos pegando uma reforma tributária. Agora para frente, tudo vai aumentar de preço. Quer dizer, as pessoas têm que ter, né, nervos de aço para poder atravessar os próximos momentos que nós vamos viver. Ok. Junto disso, você tem a situação do próprio indivíduo, a aprendizagem. Ok? Quer dizer, o ambiente que você estava ali, escola, né, família, os amigos, também vão estar interferindo na formação do teu psiquismo. Né? E o terceiro é o espiritual. Então você tem, né, a questão bio-psico-sócio, né, e você tem a questão energética, que é o espiritual. Então o espiritual também interfere nisso e pesado, né? Então hoje, inclusive, nós temos já, né, o governo, né, fez algo maravilhoso, incrível, extraordinário, liberando, né, agora o atendimento pelo SUS, né, em parceria com algumas entidades africanas, mas não fazer a publicidade aqui, né, em cima disso. Mas você vê, eles fizeram algo incrível, extraordinário. Né? Então, oração não cura, mas se eu descer um despacho, cura. O despacho cura. Você entendeu? Se eu tomar um banho de pipoca, cura. Um banho de azeite, a cura. Tá? Então, você vê que existe, né? O Brasil é um país assim tão interessante, porque nós estamos na contramão de tudo. Está se discutindo a nível planetário, né? Se Deus existe e se de fato, né, existe um mundo espiritual, e o Brasil vai lá e já dá um passo ousado, né, pegando uma representação africana e estabelecendo isso como uma ação terapêutica. É o momento nosso. O problema disso é que existe uma segmentação, né? Vamos supor, não é aberto para todas as religiões, né? É quem eles liberam que seja, quem eles querem que seja, é o encaminhamento deles. Não, é até interessante isso, porque se você vê, né, a questão do budismo, né? O budismo, ele é mais antigo, né, bem mais antigo do que qualquer coisa que a gente possa pensar isso. Você tem budismo, você tem o hinduísmo, né, que são práticas bem antigas e que se pautam, inclusive, né, nessas entidades, inclusive que levaram outros nomes a nível de África. Né? Porém, a preferência é africana. No momento atual, a preferência é africana. Sim, a nível Brasil. Como muitos dizem que também no governo passado era o cristianismo, enfim. Sim, essa pauta a gente vira. A gente vira. Até porque nós estamos em setembro e ele é amarelo e de luto. Sim. Né? Então, melhor virar a pauta. Verdade. A gente vira a pauta. Vamos voltar então desse assunto, mas voltando realmente pro caso da depressão, eu não sabia nem que a fibromialgia estava ligada numa das chaves do processo. Sim. Eu não sabia. Sim. Porque o que é a fibromialgia? A fibromialgia é uma dor que não cessa, ok? E não tem causa. Não tem causa. Fibromialgia não tem causa, ok? É uma dor que você não identifica a origem, né? Então a base dela é 100% emocional. Eu tratei de uma senhora, à época ela tinha uns 75 anos, né? E doía da ponta do cabelo à ponta do pé, ok? Quando eu fui levantar o histórico dela, ela foi amante do pai dos 8 aos 18 anos, com ato sexual total, completo, e ela amou o pai como mulher. Sim. Ok? Então ela se sentiu mulher do pai, ela se entregou a isso, e na cabeça dela não era abuso, era a realização de um amor. Ok? Olha só quanto isso é sério. Mais à frente, né, ela casa,
ok? Mais à frente ela se converte, ok? E aí ela chega até mim com fibromialgia, ok? Quando eu levantei o histórico, o problema estava justamente nesse amor que ela viveu com esse pai, ok? E que era a fonte de toda a dor e de todo o sofrimento dela. Pai morto, marido morto, e ela literalmente no inferno, porque a fibromialgia é um inferno, literalmente é um inferno, né? As pessoas vão fazer uso de um monte de medicamento para tentar, de alguma maneira, aliviar aquele sofrimento que não cessa, que não passa, se não for identificado a causa, a questão da origem. Se você chegar na origem, a gente desata o nó, que é fio vermelho, fio azul, você cortou o fiozinho vermelho, o problema acabou. Eu tenho até amigas, 3 amigas, assim, lembrando rapidamente que tem fibromialgia, então, e é uma coisa assim que realmente eu vou até comentar com elas sobre você pode essa mandar, parte. Manda para mim que a gente resolve isso rápido. Eu vou mandar para elas essa parte. 90 dias, em média, a gente resolve esse problema. Maravilha. E tira o pessoal, inclusive, das medicações pesadas, né? Em cima disso. Voltando a falar sobre as medicações pesadas, até comentei com meu pai de manhã, meu pai me mandou uma pergunta, né? Pergunta pro doutor, né? Porque assim, eu também não gosto de tomar remédio, eu cresci assim, meu pai sempre falando sobre remédio e tudo, porque a gente sabe o que é a indústria farmacêutica e o que ela pretende fazer. Pode falar um pouco disso? Eu sei que é um assunto delicado. Nós temos que falar o seguinte, olha só, até o século XIX, tudo era raiz, tudo era água, tudo era folha, era caule, né, casca de árvore, tá, você sabe disso, pedra e sol. Né? Então a gente viveu uma medicina que ela fazia uso muito dos produtos naturais. Produtos naturais, hoje o nome disso é medicina integrativa aqui no Brasil. Né? Então, produtos naturais. Quando você entra na década de 70, há um investimento pesado, né, de pelo menos 2 famílias, daquele grupinho dos 13, no sentido de mudar o conceito da medicina e lançá-la no conceito da Big Pharma. Big Pharma nós podemos falar. Da Big Pharma porque ela é o gigante. Ela é o grande gigante farmacêutico em cima disso, e aí vão surgir as medicações inteligentes. Né? Nós estamos, inclusive, na medicação da 4ª geração, 4 gerações de medicamentos na área tarja preta, e recentemente foi publicado que para cada 4 pessoas que fazem uso, 3 não adianta nada e 1 eles têm dúvida. Esse é o quadro atual. Então você tem, né, o pessoal sofrendo, ok? Ficando em cativeiro. Eu já tratei um caso real, né? 2 muito interessantes, em Portugal, inclusive. A pessoa tomava 27 medicamentos por dia e tudo tinha começado com uma crise de ansiedade. Em 3 meses eu tirei os 27 medicamentos. A amiga dela tomava 16 medicamentos já há anos. Também pelo mesmo motivo. Fui lá e consegui retirar os 16 medicamentos. Essas pessoas estão muito bem, estão serelepe, viajando, passeando para cima e para baixo, de vez em quando manda foto, vivas, tocando a vida. Por quê? Você precisa de um disjuntor, né, bioquímico para te ligar. Um estabilizador de onda, ok? E um outro disjuntor químico para te desligar. Então a medicação tarja preta, né, ela vai gerando agora toda uma demanda de necessidades ao redor. Então você começa normalmente com 3 medicações e, 3, 6 meses, o cara já está usando 5, 6 em cima disso, entendeu? Então a receita para sair disso teria que ser um acompanhamento psicológico. Depende da técnica, né? Porque existem técnicas e técnicas. A minha abordagem é a haitiana bioenergética de base proprioceptiva, né? Então é uma... Traduz o seguinte, eu leio o corpo, né? Eu não ouço o que as pessoas dizem apenas, eu leio o que o corpo delas está dizendo, né? E aí eu faço o trabalho no corpo, né? A partir do corpo. Imagina ele aqui me lendo, gente. Não, fique tranquilo, eu estou de óculos escuros. Eu venho sempre de óculos escuros, né? Não, verdade, fique tranquila. Mas olha só, de fato... Pode ler, ótimo. Mas aí, veja bem, o que acontece? Então, a minha abordagem, ela é diferente, inclusive nós vamos começar uma formação sobre isso, inclusive, né, para preparar o pessoal, transferir, são
35 anos de exercício, né, de profissão. Quer dizer, eu já estou quase jubilado em cima disso, no momento que nós estamos em guerra, né? Porque o mundo inteiro está em caos, o mundo inteiro está em colapso, e não é só por causa da guerra, não é só por causa da crise econômica, né? Não é só por causa do inseto, não é por causa da totatola, do transgênico, por causa do amiguinho de Wuhan. Na realidade, nós estamos numa frequência magnética alterada. E aí, eu creio que, em parte, né, a tecnologia 5G ela vai dar uma acelerada nisso, desse nível de perturbação das pessoas, né, por causa da frequência de ondas em cima disso, que nós somos antenas. Né? Então, a coisa é tão interessante, né, nessa coisa de antena, né, que você vê como as pessoas se aproximam. Foi uma das coisas que a gente bombou na passada, né, que a gente falou sobre isso, né? Mas uma coisa que eu não falei, né, e que eu vou falar aqui agora é o seguinte, né? O tesão é uma ação frequencial. Então, além do que está no episódio 1, que eles têm que ver, não vou dar a dica aqui, tem que ir lá ver no episódio 1, tá? O tesão é uma ação frequencial de energia, já que nós somos seres energéticos. Né? Então, a gente vibra. Né? Você vibra, é igual o bendito do vagalumezinho lá quando acende a luz, você, cara, ali tem um vagalume, ali tem luz, ok? Ali tem vida. Então as pessoas são atraídas por aquilo que tem o quê? Vida. E nós temos muito vampirismo no nosso meio. Então nós temos pessoas, né, que elas vampirizam a energia das outras. Né? Então elas veem que as outras têm algo a ofertar, algo a oferecer, e elas vão ali para sugar. E muita gente acaba nisso se envolvendo com as pessoas o quê? Erradas, e acaba dando errado. É igual quem está nos ouvindo. Se você tem um amigo seu, né, com problema de ansiedade crônica, de depressão, de pânico, de fibromialgia, né, de automutilação física, psíquica, perturbação mental, ok? E que já tentou, pensa, ou já falou para você que vai tentar o suicídio, você tem que indicar um terapeuta, né? Um profissional da área de saúde mental. Procurar alguém na área de saúde mental para indicar. Por quê? Você pode adoecer mais rápido do que o estágio que essa pessoa está e você ir na frente dela, inclusive. Eu já caso. É isso aí, porque você vai ser sugado, você não tem estrutura. É muito comum a gente ver adolescentes nessa armadilha emocional, né? Então ele acha que vai cuidar da amiga ou vai cuidar do amigo, que dá conta, que vai dar conselho, que vai ajudar, e quando ele vê, ele está em situação pior do que o do amigo ou da amiga. E o resultado disso, né, é o quê? Essa pessoa podendo fazer uma depressão profunda e até chegar à questão do suicídio. Desencadeando outros estágios, né? É isso aí. Nossa, isso é muito sério, porque normalmente, assim, nós não estamos preparados para falar assim, você precisa de um terapeuta, você precisa de um psicólogo, é sempre assim. Quer ver só uma coisa? Eles deviam fazer mais sexo, Vivi. Se fizesse mais sexo, não adoeciam tanto. O problema é que a galera não quer fazer sexo, quer viver entorpecido de medicamento, encher a cara de droga. Né? Agora vem o cannabis aí. Olha o cannabis aí, gente! Meu Deus, vem o cannabis. Não vamos mudar de assunto. Galera gosta de sexo. Não, aí a galera, né, em vez de fazer sexo, eles vão pegar cannabis. Aí eles vão pro cannabis na vida. Vai ficar zen. Percebeu? Vai ficar todo mundo zen. E aí você vê, e quando você fica castrado sexualmente, você se torna dócil e controlável. Ok? Isso é muito importante que as pessoas saibam disso. É cachorro, lembra? Cavalo, não é isso? O porco, né? Engorda, não é isso? Ok? Então, pessoas... Não, é sério. Pessoas castradas, elas tendem à docilidade e à condução. E como hoje nós temos uma agenda 2030 que quer, né, a todo custo, colocar as pessoas numa diretriz dentro daquilo que eles acreditam que é o certo para todo mundo, menos para eles, não é isso? Porque eles não vão fazer eles o que eles estão fazendo sexo. Eles continuam fazendo sexo e a galera vai para a sociedade colmeia. Não é isso? Um bando de assexuado, né? Cheio de baseado na ideia, cheio de cannabis na ideia, até o momento da depressão profunda surgir e essa pessoa ir lá e dar cabo da própria vida.
ok? E com isso, nós temos, né, a diminuição da fecundidade humana, né, a proliferação humana biológica e a probabilidade, né, do aumento dos híbridos e dos modificados geneticamente. A grosso modo, se você Vai fosse... dar ruim. Não, se você fosse receitar, vamos supor que o doutor hoje estaria com uma multidão aqui ouvindo, se você fosse receitar, a receita do doutor seria: façam sexo. Façam sexo. Com qualidade, né? Com um parceiro, né? Já casado. Por exemplo, eu fui para Fernandópolis agora fazer um casamento. Eu fiz um casamento e ouvi uma coisa linda dos noivos, né? Durante 2 anos e 4 meses, eles não se tocaram. Eles fugiram da aparência do mal, né? Hoje o negócio deve estar quente lá. Não só da aparência. Fugiram da aparência do mal, né? E agora tá mandando a Vera aí. Deve estar mandando a Vera na lua de mel em cima disso, essa expectativa, né? Inclusive, eu acordei com a visão de que a noiva vai ter gêmeos. Eu falei isso na hora da celebração, inclusive. Eu profetizei gêmeos na vida dela, até porque o esposo, né, é gêmeo. Gêmeos porque o sexo vai ser forte, né? Vai ser forte, é verdade, vai ser forte. E aí você observa que é o seguinte, quando você tem qualidade sexual, né, você mexe em 70% das toxinas do teu corpo. A verdade é essa. Então, quando você tem o parceiro ou uma parceira fixo, né? Ok? E você está amando aquela pessoa e é uma entrega de alma, né? Não é só corpo, é uma entrega de alma, são almas que se tocam, né? Em cima disso, então você tem o quê? Uma melhora em todo o processo genético. Ok? Você melhora, né? Todas as áreas tuas, mitocôndria, tudo vai funcionar melhor. E o resultado disso é mais saúde. Então, a pessoa, né, quando ela pensa no suicídio, né, a maioria delas já não estão fazendo vida sexual ativa. Então fica aqui um alerta para quem tem marido, esposa, parceiros, né? Para ficar de olho no momento em que essa libido começa a cair. Então essa queda da testosterona vai mexer com menos-valia, sentimento de inferioridade, baixa autoestima. Então tudo isso vai empurrar essa pessoa para um labirinto, para um precipício, né? E o suicídio, né, é como se fosse uma chave que vai abrir um outro lugar aonde eu não vou passar pelo que eu estou passando aqui, né? Isso é contraditório, nós temos que jogar uma interrogação absurda, porque o outro lado lá, ok? Se você chegar mal chegado, com certeza bem não vai dar. Tá certo? Isso aí é certo, bem não vai dar. Então, a gente tem que buscar resolver as nossas questões do lado de cá. Agora, imagina, né? Eu me suicido por causa da Vivi, ok? Vou parar num lugar de gente atormentada. Quem é que aparece lá? Vivi. Meu Deus! Eu não. Não, vamos lá. Eu me suicidei por causa da Vivi. E a Vivi vai parar no mesmo lugar de tormento que eu tô. Você imagina DR no quinto dos infernos. É o que vai acontecer. Sim. Percebeu? Então as pessoas não param para entender na possibilidade da passagem não está indo para o lugar que ela pensa que vai. E detalhe, ela encontrar os seus desafetos, pai, mãe, marido, todo mundo reunido lá nos infernos. Eu tenho uma live que eu celebrei um culto no quinto dos infernos com apóstolos, com presbíteros, missionários, pastores, diáconos, obreiros, todo mundo no inferno e a ovelhinha chegando lá para fazer a festa no inferno. E agora você imagina a situação. Por isso que a Bíblia diz que é um lugar de quê? De ranger de dentes e de choro. Ou seja, rancor, mágoa, ressentimento, sem solução, porque não vai resolver, concorda? Você tem problema com teu pai, resolve agora. Tua mãe, resolve agora. Sim, você tem problema com teus filhos agora. Sim. Quando você partir, você não resolveu. Ok? Dependendo da gravidade da coisa, já deu ruim. O passaporte levou para o lugar errado. E como faço para identificar? Vamos supor, a gente estava falando da gente não tentar ajudar a pessoa que está ao seu lado, né? Não é não tentar. O ajudar é encaminhar. Encaminhar. Sim, entendido. Vamos supor, como eu identifico isso? Porque assim, você deu um ponto que é o do sexo. Mas o sexo também pode ser, a pessoa pode ter hormonal, enfim, outras coisas. Mas como eu identificaria alguém perto de mim
que tá passando por isso, em vez de ficar lá assim, olha, eu tô aqui, você precisa conversar, tô aqui. Porque assim, às vezes isso não vale. A pessoa, ela nem sabe que ela tá nesse estágio, né? Que ela vai entrando, como você falou, no labirinto, uma coisa vai chamando a outra. E quando você vê, você tem duas posições clássicas aí, né? Uma é o do recolhimento, né? Quando a pessoa se recolhe, ok? E aí ela se isola, ok? Hoje nós temos um monte de gente isolada por causa da internet, inclusive, né? Então as pessoas acabam tendo uma vida, né, dupla, quando não tripla. Então elas ficam isoladas dentro da internet. Isso é um problema, ok? E o outro é a euforia, quando as pessoas estão lá muito ativas, ok? Né? Falantes demais. Tivemos um episódio desse um pouquinho antes da pandemia no Rio de Janeiro, um jovem de 17 anos deu cabo da vida e ele era o cara mais popular da escola. Ninguém imaginava que o cara mais popular da escola estava passando por problemas, aspas. Ninguém viu que o palhaço tem, né, uma lágrima e que ele está fazendo palhaçada para os outros, mas por dentro ele está chorando. Então nós temos muitas pessoas assim, que elas vivem de uma fachada, ok? Elas criaram, né, uma caricatura delas mesmas, apresentam isso para as pessoas curtem, né, a brincadeira, o sarro, a farra, mas por dentro você tem uma pessoa dilacerada, toda arrebentada, que quando ela sai dali, ela vai, né, para dentro lá do colchão dela e tenta entrar dentro do colchão. O próprio salmista tem uma sequência de salmos incríveis sobre isso. O próprio Davi ele fala sobre isso, né? Eu tenho um relógio de salmos lá no meu canal, né, no Dr. Alex Alves no YouTube, que pega uma sequência. Não, eu tenho lá o Salmo 13, 25, 27, 31, 86, 88, 15, o 9, 1, 20 e 18, que são uma sequência de salmos para tirar a pessoa agora desse transe, vamos falar em transe, dessa vibe negativa, né? Então muda a atmosfera espiritual e o Salmo 23, antes de dormir, e o acordar que está lá no canal também, que aí leva a pessoa a entrar numa nova frequência mental, porque você tem que entender o seguinte, que a sua mente geralmente, ok? Então, geralmente, a sua mente para você. Então, ela cria cenários, ela cria hologramas e você se projeta neles. E neles você não tem solução, ele é aterrador, os teus monstros internos tomam vida, ok? E você não vê solução. Vou te dar um exemplo. Eu ministro na área do empreendedorismo, né? Eu tenho mentorias nesse caso e presto serviço para empresas em cima disso. Aí a pessoa sempre diz para mim, mas doutor Alex, eu não tenho dinheiro para investir. Eu falei, você não entendeu o que é empreendedorismo. Você, para ser empreendedor, como a Vivi pode aqui, você não precisa de dinheiro. Você pode. Você pode, não é isso? Você pode. Inclusive, nós estamos aceitando doações. Aqui no Vivi pode, você que é da área aí, né, de refrigeração, faça contato aqui, que vai rolar pub aqui da área de refrigeração. Então, na realidade, o que acontece? Então, as pessoas esquecem que para empreender, você tem que ter o quê? Sonho. Você tem que acreditar no seu sonho para convencer pessoas, inclusive, a investirem no teu sonho. Os investidores anjos, olha só. Você precisa de uma boa ideia, você acreditar na sua ideia e você expor muito bem a sua ideia. O resultado é que as coisas vão acontecer. Então, o suicida é um empreendedor que quebrou, e quebrou, que quebrou e que quebrou. Ele está quebrado, ok? Ele faliu. Ele está falido emocionalmente, ele está falido fisicamente, e em muitos casos ele já está falido até financeiramente, em muitos casos também isso acontece. Então essa pessoa precisa do quê? Ela precisa de uma reestruturação. Eu chamo isso de desconstrução dentro da minha linha de trabalho, né? Então essa pessoa precisa ser desconstruída para nós refazermos agora quem ela é. Porque, de verdade, porque o que ela vive é uma vida fake, né? Ela vive uma vida dos outros, ela tentou agradar os outros, ela não fez para ela, e hoje ela se sente mal de todo mundo estar bem e ela está o quê? Mal. Mas quem fez essa opção por estar mal? Ela mesma, as escolhas dela. As escolhas dela. No segundo episódio, a gente falou sobre um pouco de personalidade e a menina que veio falar, uma amiga minha, Fabiana, ela falou exatamente que todo mundo, assim, foi até um corte que deu bastante polêmica, porque ela fala que a sua personalidade é a sua máscara. Todo mundo veste e vai. Por isso a gente, às vezes, não consegue identificar
quem é realmente que está passando por problemas. Tem gente que faz fachada muito bem, tem gente que prefere demonstrar de uma forma assim, sofre mesmo, reclama de tudo. Esse é mais fácil da gente poder perceber. A história do palhaço que você usou é uma história muito interessante, porque é realmente isso. E o palhaço tem quantos anos, né? Quantos séculos? E isso já acontece. As pessoas estão tristes por dentro e estão fazendo graça para os outros poderem rir e achar que tá tudo bem. Rede social. A rede social é uma coisa muito séria, né? Muito séria, porque você tem ali uma situação o quê? Perfeita. Tá? Porque todo mundo pega o melhor ângulo, né? Sim. Pega o melhor momento, Os né? filtros, né? Isso, a questão dos filtros. E em cima disso, você vai construindo, né, uma persona. Né? No meu caso, eu até faço algo um pouco diferente disso, até porque eu sou contrário a isso, então eu e Carla, a gente mantém muita coisa no nudes, a gente compartilha mesmo aquilo que a gente aquilo que a gente vive para... a vida como ela é. Até porque eu me considero um artista da vida. Né? Então, na realidade, eu vivo a arte da vida. Né? Já são 6 décadas. Né? Então, a gente vem aprendendo aí muita coisa ao longo dessa caminhada. E nessa caminhada, né, eu me lembro quando lá atrás, na adolescência, né, eu tinha sonhos toda noite, sequenciais, que estavam tentando me matar. Sim, e aí, deu uma comentada no outro. Isso. E aí, o resultado disso, né, eu vou parar na psicologia. Né? Vou parar na psicologia porque a coisa não estava fechando, não é isso? Ok? E aí o psicólogo chegou e falou, não, é educação, alivia aqui, alivia ali. A mão da mãe era pesada mesmo, pesada. Minha mãe era narcisista. Vamos falar disso. Podemos falar. A minha mãe era narcisista, né? Dona Eva, ok? Cheia de boa intenção, mas foi a maneira como ela aprendeu a viver a vida dela. Né? Antes dela morrer, uns 5 anos antes, eu cheguei a conversar isso com ela. Falei, olha só, eu não fui um bom filho e você não foi uma boa mãe. Então eu quero te perdoar e quero te pedir perdão. Zeramos a conta. Viemos 5 anos bons até ela fazer um câncer fulminante e a recolher. Deus a recolher, inclusive eu que fiz a oração por recolhimento dela. Se você quiser ser recolhida, fala comigo, que é um dom que Deus me deu, é orar pela galera, a galera ser recolhida. Né? Mas o cara tem que querer ser recolhido. Né? Ele tem que chegar e dizer, eu quero ir embora. Eu quero ir embora. Fala, Senhor, atende, né? Atende os pedidos. Atende, não quer ter mais problema, não quer ter mais problema. Aquela coisa de ser recolhido. Mas veja, então o resultado é que a gente se pacificou. Eu entendo que esse é o momento de viver. Esse século vai ser um século de grandes desafios. Né? E se você entra perturbado, em conflito, dentro da tua casa, você já entrou mal. Porque você vai ter problemas, porque você vai precisar das pessoas da sua casa, nós vamos precisar dos vizinhos, eu vou deixar isso aqui registrado, nós vamos precisar dos nossos amigos, ok? Então nós precisamos zerar o quê? Conta. Nós temos que olhar os pontos de convergência e menos os pontos de divergência, para a gente valorizar o que de fato importa, que é o cuidar um dos outros. Ok? Que é o núcleo de acolhimento que a gente vem colocando aí para a galera, o núcleo de empreendedorismo, né? Pegar, né? O Vivi pode, criar o Eu pode, começar, né? A gente estimular a galera aí para fazer coisas incríveis, extraordinárias. O momento é muito bom para isso, né? Um amigo meu, antes de eu vir para cá, falou para mim que por uma oportunidade ele comprou uma empresa. Entendeu? Estava todo animado. No momento que gente está fechando empresa, nós tivemos 400 mil empresas fechadas agora em 2023, alguém foi lá e comprou uma empresa. Olha só. Então, 400 mil desistiram e um acreditou e pulou ali para frente. Então, eu entendo que as pessoas precisam acreditar. Elas têm que acreditar que é possível, né? Com a informação certa, com o tratamento certo, você sai do labirinto. Você não vai ficar ali. Ok? Você sai dali. O que você precisa é buscar ajuda, que é outro problema, né? Porque quando eu, lá na frente, de novo, estava fazendo um tratamento, o bendito do tratamento me joga eu e a tenente Carla Giovana em depressão e pânico simultaneamente. Os dois. Carla, falei, meu Deus, dele, viu, gente? É isso aí. E aí nós fizemos pânico juntos. Não existe na literatura, na frente do médico que cuidava de nós fizemos a crise de pânico. Ok? E ficamos fora do ar 90 dias.
90 dias fora do ar. Tá certo? Até eu reequilibrar, reorientar, redescobrir o bendito do caminho, né? Eu costumo dizer que eu amo pastel sendo frito. Até eu descobrir que eu era o pastel sendo fritado. Falei, meu Deus, é assim que as pessoas se sentem. Então eu sei exatamente o que uma pessoa em depressão sente, uma pessoa em pânico sente, uma pessoa que está em zona de sofrimento máximo, porque eu já atravessei isso. Então eu sei o quanto isso machuca a alma, né? Que é a dor da alma. Né? Eu tenho uma trilogia publicada em cima disso, A Cura da Alma, porque a alma dói. A alma dói. E quando a alma dói, Vivi, dói tudo. E você não vê a solução em nada, você não vê graça em nada, você vê ameaça em tudo. Sim, aí entra na fibromialgia. Você tem uma frase que eu vi em outra gravação sua, você falando sobre as pedras de gelo. Sim, sim. Você pode dar essa dica aqui? Cara, essa é incrível. Essa é incrível porque o que acontece? O cérebro, ele trabalha dentro de economicidade, customização e dinamização, né? Ou seja, ele não gosta de perder tempo e nem de jogar energia fora, porque ele consome 20% da energia e 20% do oxigênio do corpo. Então o consumo dele é muito alto, né? É uma central de informações ali trabalhando. Então o que acontece? Quando você está numa síndrome de pânico, ou pensando em suicídio, ou numa depressão profunda, você está gastando muita energia. Né? Você está sendo consumido, literalmente, você está se consumindo, né? Você está se queimando vivo. Né? Então, quando você pega 2 pedras de gelo, você coloca na mão e segura, ok? Por cerca de 2 a 3 minutinhos, essa crise cessa. Porque o cérebro ele passa a prestar atenção no incômodo do gelo. A pessoa não se machucou, ela não se feriu e ela interrompeu uma frequência cerebral. Ela mudou agora o pensamento dela. Olha só, eu mudo o pensamento de uma pessoa com 2 a 3 minutinhos com 2 pedrinhas de gelo. Mudou o pensamento dela. Então o cérebro agora passa a prestar atenção no que está acontecendo aqui. Outra coisa, né, muito legal é colocar uma tigela de água com gelo e uma tigela de água morna. E aí você coloca as mãos ali, né, por cerca de 2 minutinhos. Você seca a mão e troca. E faz de novo. Seca a mão e troca. Faz isso 5 vezes, 10 minutinhos. Você criou uma reprogramação mental. Por quê? Você criou um conflito para o teu cérebro. Ele fica tentando entender por que está gelado, por que está morno, ok? Quando ele pensa em se adaptar, você muda esse processo e você cria novos registros cerebrais, ou seja, você criou novas sinapses cerebrais. Mas isso é para uma crise? Porque é difícil. Na crise, o gelo você faz. Isso é para uma tratativa de reprogramação mental. Como você pode fazer o trabalho da vela com um copo d'água. Ok? Você coloca a vela a 1 metro de distância, acesa, na direção dos teus olhos, né? E você vai ficar olhando para dentro da chama. 5 minutinhos. Depois você traz de 1 metro para 50 centímetros e depois para 30 centímetros, ok? 5 minutinhos por posição. Depois você bota um copo d'água cheio, né? Copo de vidro, né? Translúcido como esse aqui. E aí você vai ficar olhando para dentro d'água a 1 metro, a 50 e a 30 centímetros. 5 minutinhos por posição. Em 30 minutos, eu esvazio o teu HD cerebral. É top. E que técnica é essa, esvazia. Esvazia o teu HD, porque você vai fazer um trabalho de meditação. Eu estou chamando você para 2 momentos importantíssimos da humanidade. Um é o teu processo gestacional, que é a água, e o outro é as chamas que mudou a vida humana ao longo de milênios. Né? Você sabe que a gente vivia de um jeito antes de dominar o fogo e depois do fogo. Então o fogo, né, ele vai reativar as mensagens, informações da tua ancestralidade dos bons momentos. Olha só. Nossa, é desse jeito. Nunca tu entendeu? Falar sobre isso, entendi. Acho que o pessoal da Mente de Casa entendeu. Quem não entendeu depois... pergunta para Vivi que pode. Pergunta porque você pode. Você pode. Doutor, sabe uma coisa que eu queria perguntar? Vamos supor, a pessoa teve a primeira crise de ansiedade. Uma crise de ansiedade, única, primeira. Um pico. E aí? Um pico. Vamos supor, eu tive, Viviane, eu passei por uma época... Um turbilhão. Isso, um turbilhão.
há poucos meses atrás, não, tem um ano já, sobre a minha saúde. Eu achei que tava com câncer na tireoide, aí fui fazer pulsão, aquele negócio da pulsão. Primeiro que eu quero deixar registrado aqui que todo mundo que está aguardando o resultado de uma biópsia, Jesus, isso ninguém merece. Eu não sei te dizer, e pouco se fala, poucas pessoas são ajudadas nesse sentido. Teve até um primo meu que passou por isso, e eu tinha comentado com ele sobre o aguardar, né, que mata, o aguardar, o esperar o resultado. E ele me mandou, assim, antes de qualquer pessoa saber, ele me mandou uma mensagem: Vi, aconteceu isso, também tô aguardando o negócio da biópsia. Eu falei, é isso. As pessoas não são ajudadas, porque todo mundo só fica assim, ó. Vai dar nada, vai estar tudo bem. E você imagina a pessoa que tá passando por isso. Você já fez alguma biópsia de alguma coisa? Já. E como que funcionou isso na sua cabeça? Porque na minha foi uma loucura. Aí eu tive uma crise de ansiedade, uma loucura. Eu chorava e não conseguia puxar o ar. Eu assim, gente, eu nem sei o que é isso. Meus filhos aqui no andar de cima, na minha casa, no andar de cima, e eu chorando, tentando voltar o ar. Eu falei, deitei no chão e eu fiquei calma, tentando voltar devagar, eu mesma me acalmando. E eu falei, a partir de hoje eu sei o que é e nunca mais vou entrar nisso. Nunca mais vou entrar nisso. Eu falei pra mim mesma que não ia acontecer isso comigo de novo. E eu sei que muitas pessoas passam por isso e tem esse tipo de crise e são recorrentes. Tem gente que tem no trabalho, quando tá entrando no carro, eu conheço pessoas que pegam o carro pra dirigir. Não sei se as coisas que vai pensando, eu não sei como isso acontece. Na realidade acontece por causa do gatilho, né? Você tem a questão dos gatilhos mentais, né? Hoje, depois do amiguinho de Wuhan, a galera, né, que foi picado pela abelha, aumentaram os casos, inclusive, né, de ansiedade, depressão e pânico, quer dizer, pós-pandemia, e mexeu muito, né, com a sociedade. Já demos esses números no anterior. Sim. Então a nossa sociedade está bem mexida, para não dizer desequilibrada, né? Ela está bem desequilibrada. E na realidade o que acontece? O que é a ansiedade? A ansiedade é uma alteração da adrenalina e o bendito do cortisol que está subindo, ok? Então você tem uma elevação do cortisol ali, você tem uma sobrecarga de adrenalina que altera a dopamina, que altera a serotonina, percebeu? E aí a pessoa, né? Ela fica naquela... Então ela dá uma ampliada em tudo, né? Como que ela criasse um hiperfoco. Ansiedade, pronto. Acho que é um bom termo, hiperfoco. É um hiperfoco porque você joga uma lupa, em cima de um futuro que não vai acontecer. Tá? Ele não vai acontecer porque você já está morto. Você vai morrer antes. Você morre antes desse futuro. Não, é verdade. Você tem uma ideia, 99% do que a gente se preocupa não vai acontecer. Sim. Não vai acontecer. Só que as pessoas, elas fazem o quê? Elas gastam um tempo enorme, né, no futuro e um tempo enorme no passado. Elas não criam foco no presente. Então, a primeira coisa para quem sofre de ansiedade, para quem está em depressão, para quem está fazendo uma crise de pânico, é você chamá-lo para a realidade. Por exemplo, eu gosto muito de botar o pessoal para andar descalço, né? Então, você andando na grama, você andando na areia, você andando sob pedras, ok? Pedrinhas, né? Você vai estar recebendo, além da massagem sensorial ali, das terminações nervosas, você vai estar recebendo estímulo e fazendo uma troca de energia estática. Então, muitas pessoas estão sofrendo por causa da energia estática. Eu venho de uma época que se andava descalço direto, né? Havia terreno nas casas, de fato, você pisava no chão, aquela coisa toda, né? E de repente, né, vieram os acimentados, de repente vieram os pisos, né? Saiu o bendito lá do chão de barro. Então, nós evoluímos e adoecemos. Então, na realidade, o tipo de vida que a gente leva, né, ela nos projeta o adoecimento. Então, quanto mais natural, né, a pessoa se voltar, mais a vida dela vai se equilibrar.
Então, andar descalço faz um bem imenso, né? Experimentar esses ambientes, fazer escalda-pé, né? Vai outra dica, né? O escalda-pé com água, com morna, com sal grosso, hortelã, camomila, cidreira e maracujá. Prepara um litrozinho, né? Desses chás ali, faz a fusão, mistura com 250 gramas de sal grosso, ok? E aí você bota os teus pezinhos ali. Junto disso você prepara, né, a cidreira, hortelã, camomila, também maracujá, e faz para fazer uma compressa no rosto e na nuca, na hora dos 15 minutinhos ali, ok? O resultado é incrível, né? O relaxamento que a pessoa vai ter é imenso e você vai tirar essa pessoa de uma dependência de um medicamento para dormir, porque depois de uma sessão dessa, ela vai apagar, ela dá uma relaxada, porque você libera agora, né, os teus neurotransmissores, então toda a área que está inflamada, toda a área que ela não está chegando oxigênio, ela vai se oxigenar agora porque você ativou a partir da base plantar, dos pés. Mas é mais fácil, né? É mais fácil. Tomar um medicamento? É porque criou-se o quê? Uma cultura. Você concorda, né? O investimento na publicidade foi pesado. Né? Você tem um investimento, lembra do cigarro? Né? O cigarro, né, se investiu o quê? Milhões de dólares para poder se faturar bilhões de dólares. É o caso do Coca-Cola, né? Milhões de dólares para faturar bilhões de dólares. O farmaco foi pela mesma linha. Então se colocou a coisa de uma maneira, né, aceitável. E aí, veja, né, quando é que a gente vai fazer o uso de uma medicação? Quando for estritamente necessário, dentro de um acompanhamento clínico através de sangue colhido para verificar o impacto que aquilo está causando naquele organismo, né? Não é o que acontece. Então, o indivíduo vai lá trocar a receita, na maior parte das vezes, não é isso? Quando não, leva a receita para 3 meses, ok? E aquilo está causando o quê? Alterações no organismo dele. Ele se importa com isso? Não, porque ele quer o efeito. O efeito. E aí o efeito é o engano. Então, na realidade, ele quer se enganar de que ele não está tão mal quanto ele está, mas de fato ele está mal, porque o problema ele não resolveu. Ele tem uma crise no casamento, devia estar resolvendo. Está com crise com os filhos, devia estar resolvendo. Está com crise no trabalho, tinha que estar resolvendo. Está com crise com o governo, meu Deus, ele tinha que estar pacificado. Não é isso? Para ele poder o quê? Tomar decisões de maneira o quê? Inteligente, coerente e fazer o que é necessário ser feito agora. Minha mãe hoje estava falando comigo, e é um assunto interessante, que ela falou assim, Vivi, tem um rapazinho que eu gosto muito, mas assim, ele é tão novo e entrou no cigarro. Aí minha mãe falou assim, meu filho, você é um menino tão bonzinho, você sabe que o cigarro faz mal, que já tá provado, você vai morrer de câncer no pulmão se você não morrer antes de outra coisa, enfim. Aí ela falou, mas por que você entrou nisso? Ah, porque eu tava com problema no casamento, aí o cigarro. Mas qual é essa relação? Porque assim, eu não sei o que faz isso na pessoa. Vamos supor, ela fuma um cigarro para poder esquecer ou para poder passar um prazer na hora. Olha só, você tem aí, né, no caso do cigarro, mais de 5.000 produtos químicos que agem ali, né? São 5.000, mais de 5.000 produtos que agem ali. Você tem o cigarro eletrônico, né? Que é outra coisa do inferno. Esse é o termo, do inferno em cima disso aí, né? Então, na realidade, o que acontece? Você cria uma dependência por causa de uma bengala, como se fosse uma bendita de uma muletazinha, né? Então, você vai fazer uso daquilo porque você não quer resolver o conflito. É um processo de compensação. Acontece isso com doce, né? Com chocolate, né? A pessoa vai lá, emburaca para comer porque ela está triste. Ela está triste, ela começa a comer. Para quê? Para poder receber aquela carga de glicose, né? No bendito do sangue ali e dar aquela ativada, ok? E com isso ela entra num estágio de que agora eu estou bem, não está bem. Ela ficou inflamada agora, não é isso? Ela inflamou as células dela por causa daquele bendito açúcar que está ingerindo. Inclusive no chocolate vai um alerta aqui. Nós temos uma pesquisa publicada desse ano que várias marcas de chocolates importantes a nível mundial, elas estão com os NIPs contaminados com metais pesados. Você sabia disso? Não. É grave. Você entendeu? Tá com o chocolate de várias marcas estão
com metais pesados nos nips. Ok? O resultado disso é que as pessoas estão se envenenando, inclusive comendo chocolate, sem saber. Tá? E eu achei muito interessante que as marcas, né, nacionais não entraram na pesquisa mundial. Aí que foi top. Né? Já que o Brasil é um dos maiores fornecedores de cacau para as maiores marcas do mundo. Olha só, né? Muito, muito. Mas a gente percebe aí, né, que há todo um processo estratégico para que você, se não cair à direita, você vai cair à esquerda. Mas você vai cair. Sim. Você entendeu? Você não tem solução que não seja a queda. Está programado a queda. Está programado uma queda. Eu tô rindo porque ou é para direita ou para esquerda. Não, é isso aí. E aí, veja bem, pessoas, né, com equilíbrio, sim, cada vez menos a nível de Brasil e de mundo. Você observa que todas as colocações, elas são muito ferrenhas e tudo é muito intenso. Né? Então, por exemplo, amar hoje. Né? As pessoas amam hoje em 1, 2, 3 dias. De uma maneira tão intensa que eu vou morrer por você. Olha só. Sim. E morre mesmo. E o pior é que morre. Tá certo? Porque eu tenho casos assim, inclusive, ok? E aí eu vou perguntar para a pessoa, mas quanto tempo você está com essa pessoa? Não, tem 20 dias. Eu falei, meu Deus. Vamos abrir como é que... Eu acho interessante isso que você falou sobre essas pessoas que amam intensamente. Intensamente. Isso é um desvio de comportamento? Isso é uma dependência emocional que leva essa pessoa a ficar na mão dos predadores. Ok? Lembra do narcisismo? Né? O que é o narcisista? O narcisista é um predador. Homem ou mulher, ou trans, ou bi, ou poli, qualquer que seja o gênero, né? É um humano ainda, podemos chamar de humano ainda, né? Um humano ainda, que ele vem, né, com uma deformação de caráter, com uma insensibilidade, beirando uma sociopatia, ok? Todo sociopata, psicopata, narcisista. Nasce assim? Narcisista. Porém, nem todo narcisista é um sociopata, psicopata. Compreendeu? Nem todo narcisista. Sim. Ok? Todo sociopata, psicopata, narcisista. Ok? Mas nós temos pessoas que são narcisistas porque elas vieram de um lar tóxico, ácido, nocivo, abusivo. Eles foram abusados e se transformam em abusadores, ok? Nós temos o caso das borderlines também, né? Que seriam o quê? Personalidades limítrofes, ok? Sim. Então, essa pessoa, para ela ficar bem, ela tem que fazer o mal. Tá, então, eles não nascem assim, pode se desenvolver. Olha só. Vamos lá. O psicopata, o sociopata, vem com uma deformação a nível cerebral. Que ok? Você falou fato. Que o narcisista beira isso. O narcisista, ok? É alguém que foi o quê? Submetido a uma situação familiar, ok? Que causou o quê? Dano. É um caso. O segundo caso, você tem um indivíduo que ele já é um psicopata, sociopata, que ele é um narcisista. Então ele já vem com essa programação. A Bíblia fala dos filhos da danação. Lembra disso? Os filhos da danação? A Bíblia fala sobre isso. Tem uma galera que já veio ao mundo para se danar. O psicopata e sociopata já é um danado e ele faz danar todo mundo que está ao redor dele. Né? Você só pega uma personalidade dessa se você tiver uma ocorrência diante de 4, 5 pessoas, a mesma ocorrência com falas diferentes. Aí você percebe que você tem alguém manipulador. Que exerce a manipulação, que é o perfil narcísico, a manipulação. Né? Então, ele se vitimiza, não porque ele está sentindo o que quer que seja, mas porque ele está querendo extrair de você o que ele quer. O narcisismo é isso, ok? Então, essa pessoa joga com você o tempo todo, ok? Então, você quer fugir dela e aí ela se fragiliza, para que você retorne cheio de culpa para dentro da armadilha, para dentro do cativeiro. É assim que funciona. Nossa. É assim que funciona. Não, é grave. Muito grave isso. E hoje nós temos muitas pessoas em cativeiro, prisioneiras, até por causa da distorção do conceito religioso de que ela tem que viver mal eternamente sendo maltratada. Não concordo também. Não, a Bíblia é clara. Deus foi lá e matou 2 filhos de Judá.
por causa de Tamar, porque os dois eram maus, e Osnã. Os filhos dele foram mortos. E quem matou foi o próprio Deus, porque eram pessoas ruins. Eles faziam o que era mal para Tamar. Deus olhou, não se agradou e matou. Desvio. De caráter. Sim. Por causa da mãe, que era uma idólatra. Está escrito na Bíblia. A mãe deles era idólatra. Então, essa idolatria já diz que a mãe tinha perfil o quê? Narcísico. Olha só, a mãe desses garotos era o quê? Narcísica. Tanto isso é fato que quando os garotos morrem, na cabeça de Judá, Tamar era uma menina maldita. Porque é ela que estaria matando os filhos dele. E quem estava matando era o próprio Deus. Deixa eu voltar isso assim para agora. Você tinha me falado que aconteceu isso na sua casa, né? A sua mãe. E assim, foi narcisista. Muitas mulheres têm parceiros narcisistas. Sim. E muitas, mas eu não sabia que o contrário é muito comum. Você falou que é mais comum. A maior incidência das mulheres. Eu não sabia. Das mulheres. É isso aí. É porque o que acontece? Vamos lá, a educação nossa, como é que ela acontece? Ok? A mulher, ela é educada para não ter, né? E o homem é educado para ter. Né? Já começa quando se vai ao banheiro e toca-se a glande. Né? Tocou na glande, estimulação nervosa. Né? A menina, para se enxugar, todo aquele cuidado, não toca, aquela coisa toda em cima disso aí. Então, o sistema nervoso central, ele já amadurece na área sexual de uma maneira o quê? Diferente. Por isso, a bendita confusão de querer estimular crianças de 3 anos, né? Fazendo uso de masturbação. Sim. E aos 6, 7 anos botando elas para se experimentarem sexualmente. Sim. Ok? Você vê para onde é que vai o nível, né, de ideia da sociedade globalista no momento atual para poder corromper esses indivíduos. Ok? Então, o que acontece? Dentro do narcisismo, você vai sofrendo a pressão e a opressão. Pressão e opressão. Para quê? Para você destruir a tua identidade, essa ação é destrutiva da tua identidade, para através dessa destruição você poder ser conduzível. Vamos fazer a pub aqui, 50 tons de cinza, né? Então mostra bem isso. Então nós temos um personagem fazendo uso da inocência de um outro personagem, destruindo totalmente a identidade ali, sugando aquele processo todo, usando para no final descartar como lixo, porque é isso que o narcisista faz. Então ele vai trocando de vítima. Então a pessoa se torna uma presa e existe a figura do predador. Ok, então no primeiro momento você tem a questão dos homens, porque isso acaba gerando feminicídio, aquela coisa toda, né? Então você tem o abuso psíquico acontecendo com a mulher, o abuso sexual, o abuso físico, né? E aí a mulher sofrendo em cima disso. Mas nós temos também a posição de mulheres narcísicas gerando agora, né, filhos para um processo predatório. Por quê? Tem um filho de ouro que ela escolhe para ela, esse aqui ninguém toca, esse aqui é meu, ela idolatra esse, e os outros, se houverem, eles são os que vão virar capacho para sustentá-la e sustentá-lo o outro filho ou filha também. A coisa é nesse nível, é muito interessante. E como funciona isso na cabeça dos capachos? Show de bola. A grande maioria leva décadas para poder chegar a essa conclusão por causa do amor, né, que eles têm ao predador. Porque o predador não tem amor por eles, ok? Mas eles têm amor pelo predador. E dói demais reconhecer que a tua mãe, que o teu pai é alguém que só quer te explorar. Ok? Quando a Bíblia vai lá e nos fala, né, sobre honrar pai e mãe. Então isso é mais sério ainda na cabeça de uma cultura como a brasileira, e 90% de cristãos estão nos ouvindo. Porém, nós temos um rei que é muito top, o Asa, que o Asa, ele retira a mãe da condição de rainha pela má conduta dela. Olha só, retira ela do palácio. Sim. Nós temos esse registro. Você entendeu? Por quê? Porque ela iria corromper o reino.
Sim. Olha só, e aí ele vai lá e afasta a mãe do reino. Olha só, a coisa é muito séria em cima disso. Então, é uma atitude que a gente tem que parar, refletir sobre o dano que isso está nos causando, né? Sozinho, a pessoa não consegue, ela precisa de terapia, ela precisa, inclusive, né, formar um ciclo de apoio, de confiança, inclusive, para sair da mão do narcisista. Isso, a gente está falando da pessoa que vai sair, né? Que vai sair. Do capacho, né? De É isso alguém aí. que está sob essa influência. E no caso do narcisista, gente, é o quê? É matar no ninho? O que Olha resolve só, esse problema? essa é outra pergunta que vai longe, né? Porque agora nós estamos tendo toda uma reformulação, né? No sentido de tratativa das questões de distúrbios mentais, né? Recentemente, né, infelizmente no Rio de Janeiro, a maneira de resolver uma situação dessa foi o governador da época, o Witzel, mandar abater o cara que parou a ponte de Niterói. Lembra disso? Era um surto, pararam o cara um surto, a bala. Nós tivemos esse ano aqui em São Paulo, né, um rapaz chegou todo alterado na área médica, acabou cortando algumas pessoas da emergência e a solução foi o abater da pessoa. A pessoa também foi abatida, né? Mataram e acabou o problema. Matou o cara, acabou o problema ali para todo mundo que estava ali. Olha só, tá? Então você percebe que a sociedade ela caminha para um colapso, ela caminha para um caos, ela caminha para um surto e nós não temos investimentos na área de saúde mental, nas empresas, nas famílias, nas comunidades, para poder lidar com tudo que está acontecendo. Por que o Estado marginal no país cresceu? Por que nós somos hoje um país à margem da legalidade? Porque nós estamos doentes. Há quanto tempo? Nós estamos doentes há centenas de anos, ok? Desde a origem, desde a nossa formação. Degradado, prostituta, exilados, todo mundo que veio para cá tinha distúrbio. A grande maioria das pessoas tinha um distúrbio, ok? E aí, quem fugiu das guerras, quem fugiu das perseguições também veio para cá. Então você imagina, né, que o nosso inconsciente coletivo, né, ele está formado por toda essa origem degenerativa. Por isso o momento atual que nós estamos vivendo, né? A gente se surpreende, mas não deveria. Quem conhece um pouquinho de história não vai se surpreender com o momento que o país atravessa, porque era esperável que nós chegássemos ao nível que estamos chegando de tensão interna, ok? Inclusive essa tensão é tão grande que recentemente a OTAN resolveu meter o dedo e dizer que a solução para o Brasil é dividir em 4. Olha só, solução europeia para o Brasil. De novo a colônia... Nós, diante do colonizador, eles dizendo qual é a melhor solução para nós. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus, eles são terríveis. Eles ainda acham que estão com chicote na mão e que podem chicotear o colono. Eles ainda acham? Verdade. Ou eles estão? Olha, a Europa está falida, né? Alguém tem que apresentar carta de falência para eles. Eles estão falidos. Né? Estão falidos. Hoje o Brasil é autossustentável ainda. Ainda ele é autossustentável, né? Nós dependemos hoje, né, de tecnologia, interrogação, né? Nós estamos aqui numa cidade como a tua, que é um polo de tecnologia, né? São José dos Campos, nós temos Floripa também aparecendo, nós temos Fortaleza também aparecendo, quer dizer, o Brasil já tem vários expoentes de tecnologia aparecendo, porque do contrário, né, o agro ainda é nosso. Então, enquanto você tiver terra brotando comida, como está aqui a mesa, né? Nós temos todas as nossas necessidades imediatas podendo ser satisfeitas. Sim. Bom, esse é um outro assunto que realmente me preocupa, sabe? Eu já morei em alguns países da Europa e tudo, minha irmã mora lá e a gente sempre tem essas discussões, né? Minha irmã, não quero falar disso, mas eu sei que é um assunto que, mal ou bem, vai bater na sua porta já. Doutor, essa parte narcisista eu ficaria aqui pra gente conversar mais tempo sobre comportamento humano, mas já foi. Você sentiu passar? Não, eu vi agora. A última vez que eu olhei,
30 minutos atrás. Voou. Voou. E assim, nós vamos ter outras partes. Se Deus quiser. E eu sempre sou muito feliz com a sua presença aqui. Nossa. Eu convido você que está em casa, se você estiver precisando de algum acompanhamento, eu acho que vale você mandar uma mensagem, ele mesmo que responde, ele é querido, ele vai responder, né, doutor? Vou. Te responde todo mundo. Nem que leve 24 horas, mas te responde. Então, mas 24 horas tá bom. Te responde. Tá bom. Eu estou muito feliz com você aqui, a sua presença aqui com a gente nesse bate-papo. E o objetivo é ser leve e descontraído. Por favor, deixe embaixo o seu comentário para que nós possamos trazer assuntos como esse para falar com você. E se não é para você, com certeza é para o seu vizinho, né? Vamos manter aí a comunidade. Vamos pedir desculpa e perdão para poder viver em harmonia. É isso aí, principalmente nesses tempos, né, que se aproximam, né? Porque qual é o grande desafio, né? É poder. Sim. É isso? Se fala muito em empoderamento e não se fala em poder, né? Eu venho de uma escola que o poder, ele não se fala, ele se exerce, né? Essa é a minha formação, né? Minha formação ética, moral, foi toda voltada para isso. Poder é algo que se exerce. Se eu pedir para você me respeitar, babou. Se eu pedir para você me reconhecer, babou, ok? Eu tenho que me estabelecer, né? E vira e mexe, as pessoas até perguntam para mim, o senhor estava escondido, né? Eu falei, de fato, né? Eu estava escondido, né? A esposa tem uma certa preocupação com toda a exposição que eu sofro na atualidade, né? Mas eu entendo que se a gente não se expor agora, né? Nós vamos ter problemas graves. E eu tenho 2 netinhas, né? Uma com 1 ano e 8 meses, a outra com 2 mesinhos, aqui em Taubaté, e eu quero que essas meninas tenham uma chance, né? Que tenham uma chance. E para ter uma chance, a gente precisa mudar essa sociedade que está aí, não é isso? Para poder receber, mudar. Começar de mim, né? Sim, porque, veja, quando você entende, né, compreende, discerne, a gente espera que você tenha bom senso. Bom senso, você vai tomar chá de VC e chá de DF. Né? Esses 2 chazinhos são importantíssimos, o chá de VC e o chá de DF, né? Vergonha na cara e deixar de ser frouxo, não é isso? Para você enfrentar as coisas da tua vida de frente, não é isso? E se você precisa de ajuda, né, como eu precisei de ajuda, nós temos que ter humildade para aceitar ser ajudado. Tem muita gente que perde a vida, tem muita gente que vive uma subvida porque não se permite ser ajudado. Então, que você peça ajuda. Peça ajuda, tá bom? O doutor está aqui para poder ajudar, não precisa ser ele, tem vários psicólogos e terapeutas que estão próprios para te ajudar, tá bom? Muito obrigada, se cuida, não se fecha, se abra, se mostre para as pessoas para que a gente possa levar até você ajuda. Um beijo grande e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau!